Shalom, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Estudo Hebraico com a Sara e hoje nós vamos aprender as vogais. Nas 3 últimas aulas a gente aprendeu as consoantes, que são as ikurim, e a gente aprendeu também que não existe vogal no alfabeto hebraico. As vogais, elas são um sistema de pontos e tracinhos que foram desenvolvidos depois para ajudar na pronúncia das palavras para quem é estranho à língua. Então, hoje em Israel você não vê as vogais, que são as nikudot, a não ser que sejam em textos de alfabetização, tanto de criança quanto de novos imigrantes. Então, vamos lá. A primeira que eu vou colocar é o shvá. O shvá, ele determina que a consoante, ela vai ter o som dela mesma. Então, por exemplo, olha aqui, o nome do shvá. Ele tem um shvá na primeira letra, que é o shin. Então, eu não pronuncio shavá ou chové ou chová. É simplesmente o som do shin, shvá. Então, é como se fosse um som mudo. Depois, nós temos o kamatz. O kamatz é um som longo de A. As vogais em hebraico são as mesmas nossas, então A, E, I, O, U. Então, o kamatz é um som longo de A, kamatz. Depois nós temos o patar, que é também um som de A, só que é um som mais curto do que o kamatz. Se a gente juntar o shvá com o kamatz, nós temos um som muito curto, que é mais curto que o patar. Então, nós temos A longo, A curto e A muito curto, que é o shvá com o kamatz, aí o nome vira hataf kamatz. Nós também podemos ter o hataf patar, que também é um som muito curto de A, igual ao hataf kamatz. Próxima é o tseirê, que é um som longo de E. Tá vendo aqui, ó? Tseirê. Próxima é o segol. Segol é um som curto de E. Então, nós temos um som longo de E, que é o tseirê, e um som curto de E, que é o segol. Nós também podemos juntar o shvá com o segol. E aí vira um som muito curto de E. E aí o nome é hataf segol. Hataf tseirê não existe, só hataf segol. Depois, nós temos o hirek, que é um som curto de I. Uma outra situação que a gente pode ter com o hirek é quando a próxima letra, existe uma consoante aqui em cima, tem o hirek, e depois nós temos o yud aqui em cima. O yud, para quem não lembra, dessa letra aqui, ó. Parece um apóstrofo. Então, o hirek e o yud lá em cima. Isso dá um som de um I longo. E é uma dica, porque o hirek, ele não vai na escrita, mas o yud vai. Então, você pode ter, assim, uma ideia, quando você vê um yud na palavra, que aquilo talvez possa ser um I. Então, nós temos hirek, que é um I curto, e nós temos hirek yud, que é um I longo. Depois, nós temos o rolem. O rolem, ele fica em cima da consoante. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui nós temos um vav e nós temos um rolem em cima. Ele é uma exceção, então ele não é escrito embaixo igual aos outros, mas em cima.
Rolem ou rolam, que é essa letrinha, que é o rolem vav, que também é um O longo igual o rolem. Só que o rolem ele pode ser usado em outras consoantes. E o rolem vav, que também é o som de O, ele já dá a ideia de que aquele vav pode ser um O, já que o rolem não vai na escrita, mas o vav vai. Então nós temos rolem e rolem vav para O. Depois nós temos o kibbutz, que é um som curto de U. Igual aqui, ó, 3 pontinhos. Kibbutz, kibbutz. E por último nós temos o shuruk, que é um vav também, só que com o pontinho aqui, em vez de ser em cima, no meio. E também é um som de U, só que longo. Então nós temos kibbutz, que é um som curto de U, e o shuruk, que é um som longo de U. Então vamos fazer uma revisão, que é meio complicado. Primeiro nós temos o shvá, que é um som mudo, ou seja, a consoante que tem o shvá embaixo tem o som dela mesma, da própria consoante. Igual em psicologia, que é um P mudo, o shvá faz uma consoante muda. Depois nós temos o kamatz, que é um som longo de A, e o hataf kamatz, que é um som muito curto de A. Depois nós temos o patar, que é um som curto de A, e o hataf patar, que é um som muito curto de A. Depois nós temos tzere, que é um som longo de E, e segol, que é um som curto de E, e também o hataf segol, que é um som muito curto de E. Temos ainda o rirek, que é um som curto de I, o rirek yud, que é um som longo de I, o rolem, que é um som longo de O, e o rolem vav, que também é um som longo de O, mas que dá a dica de que ali tem um O, pode ter um O. Temos também o kibbutz, que é um som curto de U, e o shuruk, que é um som longo de U, no vav, que também dá uma dica que ali pode ter um U. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Eu acho que as vogais, elas são mais difíceis do que as consoantes para aprender. Eu acho o alfabeto hebraico mais fácil de aprender do que as vogais, o sistema de Nikudot. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever aqui ou no Face, eu procuro para responder para vocês. Então, fiquem com Deus e a gente se vê logo mais. Letraot.